Olá, queridos irmãos. Meu nome é Débora e eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês hoje e sempre. Amém? Irmãos, hoje eu trouxe uma palavra que já faz algum tempo que o Espírito Santo tem me colocado essa palavra no coração para eu trazer aqui para vocês. E essa palavra é uma oração transformadora que transformou a minha vida e eu creio em nome de Jesus que vai transformar a sua vida também. Amém? Irmãos, muitas vezes eu me peguei refletindo que nós pedimos coisas para Deus que nós queremos, para os nossos próprios deleites, para as nossas próprias vontades, mas isso nunca está alinhado com aquilo que Deus quer. E muitas vezes também, eu já contei até um testemunho aqui no canal, que nós pedimos coisas para Deus e quando Deus não nos dá, nós nos frustramos e até questionamos a nossa fé. E eu quero mostrar para vocês hoje, irmãos, dentro da palavra do Senhor, a história de uma mulher que ela mudou a oração dela e Deus atendeu o pedido dela. Amém? A palavra do Senhor, irmãos, lá em Tiago 4, no versículo 3, nos diz que nós pedimos coisas para Deus e não recebemos, porque nós pedimos mal, para gastar nos nossos próprios deleites. Então, irmãos, nós devemos mudar a nossa oração. Muitas vezes, aquilo que Deus quer colocar em nossas vidas, ou Ele quer tirar, talvez não é aquilo que você quer soltar. Talvez você está num relacionamento e você gosta da pessoa e você acha que essa pessoa é a pessoa certa para a sua vida, mas ela não está nos propósitos de Deus. E aí, às vezes, é necessário que você termine esse relacionamento. E para você pode ser que seja difícil, porque você gosta da pessoa. Mas Deus, Ele tem um propósito muito maior em nossas vidas, irmãos. Eu quero ler para vocês hoje um pouco da história de Ana. É uma história que me chama muito a atenção, porque muitas vezes quando nós ouvimos falar, a história de Ana vai falar sobre a esterilidade, sobre ter filhos. Não, irmãos, é muito mais que isso. A palavra do Senhor, ela é uma palavra viva e eficaz. A história de Ana nos conta sobre a esterilidade, sim. Conta a história de uma mulher que não podia ter filhos, no entanto, Deus abençoou ela. Mas hoje eu quero mostrar para vocês, dentro da palavra do Senhor, a oração diferente que Ana fez. E aí sim Deus atendeu o propósito dele na vida dela. E assim Deus vai fazer com você. Eu gostaria de ler com vocês lá em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 11 até o versículo 14. Se vocês puderem me acompanhar, cada um pegar sua Bíblia, é muito importante, irmãos, que nós leiamos a palavra do Senhor. Eu tenho aprendido muito lendo a palavra de Deus, ouvindo os ensinamentos, e Deus tem me feito coisas, irmãos, que eu ainda vou trazer muitas das bênçãos que Deus já fez na minha vida aqui para vocês. Eu vou contar o testemunho para vocês. Ainda não é o tempo, mas eu quero muito que vocês também sejam abençoados. Então, não é só o ouvir, mas aquela disciplina também de ler, de buscar, de conhecer o Senhor. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, os versículos 11 até o 14. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez a atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios. Porém, não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Até aqui, irmãos. Irmãos, essa palavra, ela nos mostra que Ana orou com amargura de alma. A Bíblia nos conta a história de Ana. Ela era uma mulher, esposa de Eucana, que já tinha uma outra mulher chamada Penina. Essa tinha filhos. E Penina, ela passava tempo irritando Ana e aquilo deixava ela aflita, né? A Bíblia não nos relata, mas eu creio que Ana orava ao Senhor para ter também uma criança, porque naquele tempo a mulher que não tinha filho era como se fosse uma desonra. A mulher precisava ter filhos. E talvez Ana até orasse ao Senhor pedindo para que ela pudesse ter filhos, para que a outra pudesse ver que ela também, né, podia ter filhos.
Mas quando ela fez essa oração de entrega ao Senhor, Senhor, se me deres um filho, varão, eu o devolverei ao Senhor. Olha só que oração corajosa, irmãos. Essa mesma oração, nós podemos comparar ela um pouco com a oração que Jesus fez no Getsemane. Jesus, ele também estava ali de alma aflita, né? E ele orou ao Pai e falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas que cumpra a tua vontade na minha vida. Então, irmãos, é essa oração que todos nós devemos fazer. Muitas vezes nós ficamos apegados a coisas, a pessoas, e nós não queremos soltar e queremos que Deus abençoe. E Deus não vai abençoar, irmãos. Essa é uma palavra difícil de ouvir, mas é verdade. Deus não vai abençoar. Eu falo isso, irmãos, porque aconteceu assim na minha vida também. Muitas vezes eu queria algo para Deus e eu queria que Deus ajeitasse aquilo à minha maneira. Mas quando eu soltei, eu entreguei nas mãos do Senhor, Deus começou a agir na vida das pessoas e na minha vida também. Então nós precisamos, irmãos, fazer essa oração de entrega, porque Deus não vai abençoar os nossos planos, irmãos, enquanto nós não alinharmos a nossa vida com o Senhor. Deus, ele tem um plano para cada um de nós, todos nós temos um chamado e cabe a nós procurar saber qual é esse chamado. Quando eu comecei a buscar mais ao Senhor, irmãos, e orar e pedir ao Senhor e clamar a Deus qual é o meu chamado, quando eu me coloquei, irmãos, verdadeiramente à disposição do Senhor, as coisas começaram a acontecer na minha vida e você vai saber que aquilo é a vontade de Deus, porque as coisas vão se confirmando, irmãos, na medida que o tempo vai passando. Claro, é óbvio que Deus vai afastar você de pessoas, talvez você está no emprego, você vai mudar de emprego, muitas coisas difíceis vão vir, mas isso tudo são provas, e a gente precisa estar persistente com o Senhor, firme, orando, perseverando em oração, porque Deus, ele tem planos grandes para nossas vidas, irmãos, e eu desejo de verdade que cada um de vocês busque ao Senhor, para que nós possamos crescer espiritualmente, mudar não só a nossa vida e da nossa família também, mas a vida deste país, dessa nação, que nós vamos passar mais tempo orando e buscando conhecer o Senhor, buscando aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e reclamando menos da situação, dos problemas que nós temos vivido, porque nós temos um Deus grande, irmãos, e poderoso, que pode mudar toda essa situação. Amém? Eu quero fazer uma pergunta para cada um de vocês, é claro, não precisa responder, mas é uma pergunta para reflexão, irmãos. Assim como Ana, ela orou ali, né, e se derramou ao Senhor e colocou diante do Senhor aquilo que estava afligindo ela e se comprometeu com o Senhor em devolver o filho. E assim que essa criança nasceu, ela cumpriu o seu voto, ela fez tudo segundo a vontade de Deus, irmãos. E Deus abençoou Ana depois. Ela teve mais filhos. E o que eu quero perguntar para vocês hoje, irmãos, é: os seus planos estão alinhados com o do Senhor? Você tem buscado Deus para Ele realizar somente as suas vontades? Ou você tem buscado Deus para Ele mudar a sua vida e você viver o propósito dEle em sua vida? É assim que nós devemos buscar o Senhor, irmãos. Viver o propósito dEle em nossas vidas. Deus, Ele vai atender a sua oração a partir do momento que você se alinhar com Ele. A partir do momento que você se posicionar. A palavra do Senhor nos diz lá em Isaías 55:9, irmãos, que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Deus, Ele tem um plano e um chamado para cada um de nós, como eu disse anteriormente. E o Espírito Santo vai nos direcionar para esse caminho. Coloque-se em posição diante do Senhor e diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E então, irmãos, vocês vão ver a grande mudança que Deus vai fazer na sua história. E não faça, irmãos, essa oração só hoje. Seja persistente, ore todos os dias até você ter a resposta do Senhor. E quando você tiver a resposta do Senhor, irmãos, fique firme, continue orando, continue perseverante. Eu quero fazer uma oração hoje, neste dia, antes de encerrar esse vídeo. Eu peço que você fique até o final do vídeo, para que você ouça essa oração, para que você ore comigo, porque eu creio que Deus vai mudar a nossa história, irmãos. Amém? Vamos orar agora. Soberano Deus e eterno Pai que estás no céu, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti hoje para Te agradecer, Senhor, por este dia, pela nossa vida, por essa palavra. Deus, nós cremos nos planos que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai, e nós queremos colocar
diante do Senhor as nossas vontades e os nossos desejos, porque eu creio que os planos do Senhor são maiores que os nossos. Oh, Paizinho, muitas vezes, Senhor, nas orações, nós fazemos pedidos, Pai, que são somente para os nossos próprios deleites, Pai, para as nossas próprias vontades. Mas hoje, Deus, neste dia, nós queremos nos alinhar com o Senhor. Nós queremos, Pai, colocar a nossa vida diante do Senhor, Pai, para que o Senhor venha transformar a nossa história. Deus, tira tudo aquilo, Deus, que tem tomado o nosso tempo, Pai amado, e ocupado o nosso tempo, para que nós não venhamos buscar ao Senhor. Deus, nós queremos nos afastar, Deus, de todas as coisas que tomam a nossa atenção, Pai, e nos afastam de Ti. Deus, em nome de Jesus, Pai, que Teu Espírito Santo venha nos alertar neste dia, Senhor, para que nós venhamos olhar para o alvo, para que nós venhamos olhar para Jesus Cristo, Senhor, que é Ele, Deus, que vai nos direcionar, Pai, nos caminhos do Senhor. O Teu Espírito Santo há, em nome de Jesus, de nos capacitar, Deus, para cumprir o propósito do Senhor em nossas vidas. Deus, ainda que doa, Pai, que o Senhor nos afaste, Pai, de pessoas, Pai, de caminhos, de coisas, de vícios, Senhor, em nome de Jesus, e nos fortaleça, Deus, para que nós venhamos permanecer firmes, Pai, em nome de Jesus, perseverantes em oração, porque assim como a Tua palavra diz, Senhor, que aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Pai, nós desejamos, Pai, ansiamos, Pai, pela Tua presença em nossas vidas. Muda a nossa história, Pai, muda a nossa vida, Senhor. Nós não aceitamos mais, Deus, viver, Senhor Jesus, com a nossa vida estagnada, com a nossa vida parada, Senhor. Nos ajuda, nos direciona, Pai. Levanta profetas do Senhor, Pai, que possa falar conosco. Nos capacita e nos dê entendimento, Pai, através do Teu Espírito Santo dentro da Tua palavra, para que nós possamos compreender, Deus, e ouvir e saber, Deus, aquilo que o Senhor tem falado para nós, para que nós venhamos discernir, Deus, a Tua palavra e entender, Pai amado, o nosso chamado, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa o nosso dia, a nossa casa, a nossa família. Visita, Deus, aqueles que estão doentes, aqueles que necessitam de cura, Senhor. Restaura, Pai, a saúde, Pai, que o Senhor venha fortalecer em nome de Jesus. Restaura os lares, Pai, corações quebrados, famílias, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Faça, Deus, a Tua obra, Senhor, em nosso meio, Pai. E fica conosco, Senhor, em nome de Jesus, nesses dias, nos fortalecendo. Em nome de Jesus, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por tudo e em tudo. Amém.